Olá, bem-vindas a essa live onde nós vamos falar sobre a culpa. Bem-vindas a todas vocês, esperando vocês entrar. Sabe, existem fontes de vida, águas que não nos deixam ter sede. Águas que vêm do trono de Deus. Talvez tu tá assim hoje, né? Precisando dessas águas. Precisando ser inundada da presença do Senhor. Sabe, existem momentos que a nossa vida tá tão seca. Já te encontrou assim? Tão seca. E só o que a gente precisa é que essas águas venham nos banhar, venham trazer vida. Eu oro isso sobre ti que está aqui comigo. Bem-vindas. Vamos estar trabalhando hoje sobre culpa, os 3 tipos de culpa, e talvez você está vivendo uma dessas culpas. E quando a gente vive a culpa, uma culpa condenatória, gente, é muito pesado para cada uma de nós, muito pesado. Não é o que a gente quer e principalmente não é o que Jesus veio trazer. Oi! Ai, bom ter vocês aqui, bem-vindas, bem-vindas. Estou falando sobre a fonte da água da vida que eu e tu precisamos. Eu oro para que tu seja cheia nessa manhã, que tu venha receber, que tu venha entrar para dentro dessas águas. Algumas pessoas perguntam, mas Jaque, como é que eu entro para dentro dessas águas? Só te atira, sabe quando é que tu te atira num rio, numa piscina, com roupa mesmo? Só vai. Só diz, Senhor, tu é o único, eu preciso de ti. Eu não sei como é que é a forma que tu consegue fazer isso, através do louvor, através da palavra. Mas Ele está à porta e Ele bate. Se a gente abrir, Ele é fiel e justo para entrar e cear conosco. Tá com fome? Pois é. O Senhor tem a fonte de água viva, o pão que nos alimenta. E hoje nós vamos estar falando sobre culpa. Pessoal, culpa tem nos prendido tanto de viver o destino de Deus para nós. Não sei se tu se sente assim, mas muitas de nós estamos vivendo a culpa e que está impedindo da gente cumprir aquilo que Deus já depositou em nós. Tem sido uma arma nas mãos do inimigo. Bem-vindas para todas vocês. Vamos começar falando sobre culpa. E hoje eu vou estar falando sobre 3 tipos de culpa. E talvez você se identifica com alguma delas, talvez tu se identifica com todas, né? Algumas de nós estamos vivendo a culpa, não é de hoje. A culpa lá de trás. Situações, circunstâncias do que a gente fez. Difícil, né? Bem difícil. Mas aqui então, gente, vamos estar falando sobre essas culpas. Eu quero trazer hoje que nós temos praticamente 3 culpas que a gente pode estar lidando, que talvez tu está lidando. A primeira culpa é a culpa que é falsa, ela é irreal, ela não existe, ela está criada dentro da nossa mente. Através das comparações, através dos limites que a gente estabeleceu, que são necessários, mas a gente se sente culpada. Quem é mãe e que nunca trabalhou com culpa de mãe, né? Culpa de mãe, nossa, essa aí é tão comum. Culpa daquela pessoa, culpa do cristão que serve ao Senhor, onde está sempre se culpando, eu deveria fazer mais, eu deveria ser assim, minha vida espiritual deveria estar diferente. Então essa culpa falsa, ela vem das circunstâncias que a gente permite que ditem os padrões. Tu deveria ser melhor nisso. Tu não está fazendo o suficiente.
Tu já fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 práticas espirituais hoje ou ainda não? E claro, tudo isso eu estou dizendo, nada desvalida a necessidade da nossa vida, do nosso secreto, do nosso íntimo com o Senhor, através da palavra, através da adoração, através do relacionamento, ouvir a voz dele, né? Nada disso. Então, quando eu digo, só que existe uma diferença, né? Quando a gente simplesmente trabalha as práticas espirituais como mais uma coisa que eu preciso fazer no meu dia, diferente de relacionamento com o nosso Deus. Então, talvez essa culpa tenha vindo. Eu deveria ser uma cristã melhor. Eu deveria estar cumprindo todas essas práticas e eu não consigo. E olha que interessante, essa culpa, ela não nos faz atingir nenhum objetivo que nos auxilie. Essa culpa, ela não produz em nós nada que venha trazer mudança. Ela apenas se instala ali. Eu apenas começo a olhar para mim mesma de uma forma diferente, onde eu não consigo me ver como aquela pessoa que Deus me criou. É uma distorção da minha identidade, porque ela está baseada praticamente de que eu sou aquilo que eu faço, baseado no que as outras pessoas dizem. Às vezes vem das nossas altas expectativas. Quem nunca, né? Ai, mas olha só, se eu conseguisse fazer tudo isso no meu dia, ai, me sinto tão culpada que eu não consegui. Me sinto tão culpada que eu não estou indo lá, que eu não estou fazendo o que eu deveria. A falsa culpa, ela é determinada, muitas vezes, quando até estabeleço limites saudáveis. Por exemplo, quem de vocês aqui nunca teve que estabelecer, olha, eu não vou mais permitir que tal pessoa venha aqui na minha casa? Talvez porque ela desonra o meu esposo, ela desonra a mim mesma, ela não é uma boa influência para os meus filhos, né? Então tu tem que colocar aquele limite. Não é contra a pessoa, é aquilo que tu quer que entre e o que tu não quer que entre. Mesmo estabelecendo esses limites, muitas vezes tu te sente culpada. Ai, mas eu deveria. Ah, eu tinha que fazer isso. Olha só, é uma falsa culpa, até mesmo quando tu decide por algo necessário para o teu bem-estar, para a tua família, às vezes até para a tua segurança e saúde mental. Mas o que acontece através dessa culpa? Que eu estou falando agora da culpa que é falsa. Ela não gera um resultado na nossa vida. Ela apenas me faz ver o que falta em mim. O que eu deveria ter e eu ainda não tenho. Aquele copo meio vazio. Já ouviu falar? Tu pode olhar o copo, ele está meio cheio ou meio vazio. É isso que a falsa culpa traz para mim e para ti. Agora eu quero falar de uma segunda culpa, que é a culpa consciente. É a culpa onde, puxa vida, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Eu não deveria ter falado aquilo. Essa minha atitude não representa quem eu quero ser, quem eu sou. Essa é uma culpa consciente, ou seja, eu pequei. E o que eu faço quando eu peco? Como é que eu lido com essa culpa? Eu amo Efésios 4:28, que diz o seguinte: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha só, aqui nós vemos o quê? Nós vemos que aquele que furtava, vamos colocar num exemplo aquele que errou, né? Aquele que errou, o que ele precisa fazer? Não faça mais isso. Para agora exatamente onde tu tá, vira. Tu estava indo por uma direção, tu vira. Diz assim, e agora trabalhe, ou seja, tu furtava. Agora tu para, tu vira a direção, tu trabalha com as tuas mãos, em vez de pegar aquilo que é dos outros. E não só isso, tu vai produzir para ti e para dar. Olha que princípio incrível. Significa o seguinte, eu pequei, eu estou me sentindo culpada, eu estou me sentindo pelo Espírito Santo, até mesmo às vezes a nossa própria consciência nos julga e nos condena. Já que tu não devia ter feito assim. Tem outras formas de tu lidar com essa situação. Talvez hoje isso aconteceu contigo. Talvez na lida com os filhos,
talvez nas circunstâncias no trabalho, talvez em casa com o teu cônjuge, mãe, pai, irmãos. O que a gente precisa fazer quando essa culpa vem, eu não devia ter feito isso, é simples. Algumas pessoas vivem a vida inteira e não lidam, elas só ficam com aquilo lá, ó, buzinando. Tu não devia, por que tu fez? Eu sou terrível, que horror. A única coisa que eu preciso fazer é consertar. Quebrou? Conserta. Como é que tu conserta? Normalmente tem humildade ali. Desculpa, não devia ter dito isso. Desculpa, não devia ter feito isso. Desculpa, tinha outra forma talvez de eu agir, responder. Desculpa, meu humor não estava muito bom hoje, me perdoa. Desculpa, filha, não deveria ter feito assim, não deveria ter gritado. A gente conserta, a gente pede perdão para aquele que foi ofendido e a gente recebe esse perdão. A gente pede perdão, Senhor, me perdoa pela minha atitude, porque é um pecado, eu desonrei outra pessoa, ou sei lá o que eu fiz. Aí o que eu posso fazer? Eu recebo esse perdão de Deus. Muitas pessoas estão lidando com culpas de muito tempo. Eu me lembro uma vez quando nós ministramos uma senhora de 83 anos. E ela então carregava uma culpa quando ela era uma mocinha, 17 anos. Pensa, isso são o quê? Sei lá, mais de 60 anos, carregando uma culpa de uma decisão que ela se arrependeu. O que a gente precisa fazer com isso? A gente precisa pedir perdão e receber perdão. Escuta, tu pede e tu recebe. Muitas pessoas estão todos os dias dizendo, Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. E elas nunca receberam o sacrifício de Cristo e o perdão. Será que tu não está assim hoje? Será que tu não está te condenando por algo que tu fez e que precisa ser consertado com o Senhor e talvez com as pessoas que o Senhor te mostre? Jaque, mas essas pessoas envolvidas eu nem tenho mais contato. Trabalha com o Senhor isso e recebe o perdão dele. Algo que eu acho que é muito triste para nós cristãos é que nós carregamos a culpa. Nós somos conhecidos como religiosos que carregam culpas, que estão praticamente que nem lá antigo cristianismo, onde fugiram da graça, e eles começam com as chibatadas de condenação pelo nosso pecado. Isso não é cristianismo, gente. Nós temos um Salvador, que ele veio e morreu pelo meu e pelo teu pecado. Sabia? E o sacrifício dele é suficiente para perdoar as tuas culpas. Jaque, mas tu não sabe o que eu fiz. Eu sei. Quer dizer, eu não sei o que tu fez. O que eu sei é o poder do sangue de Jesus. Nós temos Jesus sendo crucificado ao lado de quem? Ao lado de um assassino, ao lado de um ladrão. E aí o que Jesus faz? Ele simplesmente diz assim, Senhor, te lembra de mim. Lembra de mim quando entrares. O que ele diz? Mas tu vai estar comigo hoje mesmo. Esse é o poder do nosso Deus. Que nos leva então para a terceira culpa, que eu chamo ela da culpa condenatória, que é o que tu está vivendo. Porque tu simplesmente não reconheceu o que tu fez, pediu perdão e seguiu em frente. Não, tu está parado, estagnado com aquela culpa. Tu não consegue te perdoar, tu não consegue perdoar as pessoas ao teu redor. Tu está vivendo uma culpa condenatória, porque agora, como tu não te perdoou e tu não resolveu o conflito, agora a tua própria mente te condena. Agora o próprio inimigo pode usar isso contra ti. Sempre. Olha só o que tu fez. Olha só o que tu falou. Olha só o que ninguém sabe. Talvez tu está vivendo essa culpa condenatória. E não é nada legal, gente. Porque pesa na gente. Sabe? A gente não consegue dormir. A gente tem outros problemas. Talvez tu nem pensa mais. Talvez tu até negue. Graças a Deus não tem mais nada. Mas a culpa tu não lidou. Tu apenas moveu lá para um canto bem longe. E por que eu estou falando sobre culpa?
porque isso tem nos impedido de andar no destino de Deus para nós. E eu me lembro então do exemplo que eu falei dessa senhorinha, ela não conseguia se perdoar e não só isso. Ela era uma intercessora da igreja e ela se sentia horrível quando ela era convidada para a intercessão, quando as pessoas honravam ela no aniversário dela, quando as pessoas chamavam ela de uma mulher de Deus e intercessora. Porque na mente dela, a mentira que vinha é: tu não é, olha o que tu fez. Quantos de nós estamos vivendo esses momentos? Olha só o que tu fez. Se eu tenho essa concepção sobre mim mesma, nossa, eu sou terrível, eu sou horrível, olha o que eu já fiz, olha o que aconteceu, e eu não lido com isso, como é que eu vou pisar dentro do que Deus tem para mim? Não, eu estou aqui ó, na beirada, eu não consigo entrar, eu não consigo nadar nas profundezas do que Deus tem para mim, para aquilo que eu fui criada para fazer, porque eu estou segurando nessa culpa, eu não deixo ela ir, eu não entrego ela no altar, na cruz. Não, eu estou segurando, ela é minha culpa. Eu sou culpada. Então essa culpa condenatória é uma arma contra ti mesmo. Tá, Jaque, mas o que eu faço? Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. Será que a gente está dando lugar com essas culpas que a gente está carregando? E também diz em Romanos 8, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O poder do sacrifício de Jesus por mim e por ti é suficiente para apagar a tua culpa. O poder do sangue de Jesus é grande o suficiente para apagar, para remover, para tirar dos teus ombros essa culpa que tu está carregando. Só o que tu precisa fazer é reconhecer. É poder dizer: Senhor, eu me arrependo, realmente. Fiz algo que não era para ser. E quem não faz, né? Nós somos humanos. O Senhor, Ele está sempre pronto e disposto para que a gente possa crescer. E é através das nossas falhas, através disso que nós temos compaixão com as outras pessoas. Sabia? Se tu é um perfeitinho, uma perfeitinha, desculpa, tu não tem compaixão com os outros. Por quê? Porque é sobre esse prisma que tu olha, onde todo mundo deveria também ser 100%. Tu tem que ser 100% e todo mundo tem que ser 100%. Gente, essa é uma vida que tu não quer viver. Eu me lembro vivendo muitos anos tentando ser perfeita, tentando fazer tudo certo. Eu entrego essa culpa na cruz hoje. Eu não quero viver essa culpa. Ela não é mais minha. Quando eu me arrependo, quando eu conserto, eu entrego ela para o Senhor. Jaque, mas como é que eu vou consertar? Como é que eu vou arrumar isso? Teu trabalho com o Senhor. Primeiro lugar, te falei antes, Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver em dificuldade e necessidade. Da mesma forma comigo e contigo. Se eu estou vivendo essa culpa, eu entrego ela no altar. Quando eu entrego ela no altar, eu consigo receber esse perdão de Deus. Eu perdoo a mim mesma e as pessoas envolvidas. Nós já falamos em perdão em alguma outra live antes. Pode voltar lá nos meus posts e dar uma escutada se tu precisa. Agora, a culpa. Por que eu quero falar sobre a culpa? Porque ela tem te impedido de chegar onde Deus tem para ti. Quando tu está carregando esse peso, fardo pesado, só existe condenação. Não existe liberdade, não existe restauração, não existe mudança e transformação. É ali que muitas vezes o inimigo quer que a gente fique. Ele não deseja que haja crescimento. E o crescimento ele vem quando a partir do meu erro eu aprendo o que eu faço com essa culpa. Porque desculpa, todos os dias ela vem. Talvez são circunstâncias lá do passado, ou talvez são circunstâncias de hoje, o que aconteceu com o teu vizinho,
que aconteceu com alguém no telefone. Conserta e segue adiante. Para de ficar estagnada nessa culpa, nessa condenação. Quando o Espírito Santo fala conosco, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele traz a resolução, já que nada bom aquilo. Vamos resolver isso? Nunca uma condenação para ficar anexada em mim, onde agora tu vai pagar por aquilo que tu fez. É por isso que Jesus veio. Ele veio cumprir toda a lei. Ele veio cumprir para que eu e você possamos chegar diante do trono da graça em tempo oportuno, que é hoje, e encontrar descanso nele. Nossa, esse é o nosso Deus, gente. Esse é o nosso Deus. É incrível. É incrível. Ele deseja ser esse Deus. Eu estou aqui colocando uma música para nós que a gente estava escutando, que eu sou apaixonada demais. O toque dos céus é o que a gente precisa. Sabe? Talvez tu está vivendo essa culpa. Talvez tu está vivendo essa culpa hoje. Já que o que eu faço? Senhor, eu te entrego essa culpa. Eu me arrependo por A, B, C. E também me arrependo por eu estar carregando isso. Porque então eu estou dizendo que o teu sacrifício não é suficiente para carregar isso por mim. Talvez só o que tu precisa é ficar na presença do Senhor. Só na presença dele. E poder dizer, Senhor, eu te entrego toda a culpa, toda a condenação, todo o tormento. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, não tormento. E o nosso coração clama por isso, sabia? Para que a gente possa ser livre para fazer aquilo que nós somos chamadas para fazer. Só recebe. Só recebe as águas purificadoras do Senhor sobre ti, levando a culpa de anos, talvez. Muitas pessoas que a gente tem ministrado têm carregado culpas de anos. Elas não sabem o que é não ter aquele peso nas costas, que hoje já se transformou às vezes em doenças, em problemas mentais, tormento espiritual. Não, entrega na cruz hoje. Senhor, eu oro por cada uma dessas pessoas. Tu é a resposta. Tu traz resolução onde a gente não encontra solução. Tu é aquele que conhece intimamente o nosso coração. Por isso nós te entregamos as culpas e descansamos na tua graça. Para algumas de nós, isso é um conceito muito distante. Já que como assim descansar na graça de Deus? Como é descansar na graça de Deus? É entregar, é parar de tentar resolver tudo. Existe paz, existe alegria, existe descanso. Senhor, nós queremos te conhecer ainda mais. A verdade de quem tu é e do teu poder, para que seja aperfeiçoado em nós. Eu peço que tu rompa todos os limites mentais com relação a essas culpas. Toda a conexão, sabe, algumas de nós já estamos tão conectadas com essa culpa que deixar ela ir é quase que parte de nós vai ir. Exato, parte de ti vai ir quando tu deixar essa culpa ir. Mas aquela parte que não é tu, aquela parte que te fez assim, deixa
culpa aí. Algumas de nós prendemos nós mesmas há muito tempo. Não, eu não vou falar. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou me expor dessa forma. Mas essa não é tu. É por causa da culpa que tu carrega. Entrega ela. Libera ela. Sim, Deus, nós abrimos o nosso coração para Ti. E te pedimos, vem. Faz morada. Faz só aquilo que só tu pode fazer. Toma conta, Jesus, de cada pessoa, no nome de Jesus. Que você possa ser abençoado. Lida com essa culpa, entrega na cruz. Se é a culpa falsa, deixa ela. Ela não é verdadeira. Se é a culpa consciente, lida com ela. Pede perdão, restaura aquilo que quebrou. E se é a culpa condenatória, por favor, deixa na cruz. Não tem mais como viver com ela. Que vocês sejam abençoados. Todas vocês, no nome de Jesus. Essa música é muito boa. Estou aqui já. Touch of Heaven, com David Funk. Se vocês querem ir atrás dela, está no YouTube. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.